Bom dia! E hoje eu não estou na mata, hoje não tem treino, né? Sabadão, mas amanhã começa de novo. Mas amanhã nós estaremos fazendo o Trip Bike. Trip Bike é uma corrida de bike, né? Que é realizada em São José dos Campos, sai ali do Ribeirão Vermelho e chega até São Francisco Xavier. São 52 quilômetros praticamente. E eu vou fazer isso aí, fazer esses 52 amanhã. Por isso que hoje eu tô mais no descanso. Mas hoje, em especial, nós temos aqui, que vai ser muito bacana, vocês vão ver. Eu vou entrevistar, vai ser o meu primeiro entrevistado do canal, hein? Nunca entrevistei ninguém no canal e agora vai ser o nosso primeiro. E como ele é o primeiro, que foi sempre o primeiro para mim, né? O início de corrida eu comecei com ele, foi onde eu pensei em correr, né? Eu já fui atrás, né? E me deu todo o respaldo para estar hoje fazendo as loucuras que eu faço, tá aí na mata, tudo. Então eu iniciei com ele. Então a gente vai conversar com Renatinho, o Renato da RW, o professor Renato, né? Ele tem aqui um estande, um lugar espetacular para fazer treino, tranquilo, tranquilo. E hoje vamos bater um papo com ele. Então vamos lá conversar com o Renatinho. Estamos num lugar diferente. Não estou na montanha, vocês estão vendo que eu não estou na montanha hoje. Hoje vai ser um papo bacana pra caramba, que tudo tem um início, a gente tem que sempre agradecer pelo local que a gente iniciou, pelas pessoas que deram aquele impulso para a gente iniciar. E não tinha como não vir aqui. Então, hoje eu estou aqui com Renato, o professor Renato da RW, né? E vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre corrida, vamos falar sobre família, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre, em geral, né? Para conhecer quem que é o Renato realmente e o trabalho maravilhoso dele aqui, né? Eu sou testemunha disso, que a gente vai conversar sobre isso durante a entrevista. E vamos lá! Bom dia, Renato, mais uma vez. Opa, bom dia, Laércio. Prazer receber você aqui. Pô, rapaz, você não tem ideia da emoção, da empolgação que eu fiquei durante essa semana pensando nessa entrevista. Então, ó, gente, o sangue ferve, viu? A gente chega perto dos ídolos, né? Então, o sangue ferve. Coitadinho. E aí, quem que é o Renato? Fala para nós aí uma definição prática. Como que você se vê hoje aí? Essa pergunta é difícil, né? Quando vem pra gente, assim, a gente fica, nossa, a gente às vezes fica observando as pessoas, mas olhar pra gente não é fácil a gente responder. Mas o Renato hoje é uma pessoa que está aí lutando para passar um pouco, né? Tentar passar um pouco do muito que eu recebi aí. E a gente na corrida, né? Estamos falando da corrida, é o muito que eu recebi na corrida. Eu tento passar um pouquinho desse para as pessoas. E estou na luta. Não é fácil. Muitas vezes a gente a gente quer passar, mas a gente não passa do jeito que a gente quer, porque diversas situações, né, que envolvem, né, nossa rotina, nossa vida, que impede, né, mas a gente está batalhando para entregar o nosso máximo, né? Acho que não o máximo que a gente pode, mas o máximo que a gente tem no momento, a gente tem que tentar entregar isso daí. Estamos na luta aí. Perfeito. Então vamos lá, Renato. Renato, voltando lá atrás nos primórdios, né? Não vai me entregar a nossa idade também, mas tá tudo bem. O que te fez escolher a corrida e o atletismo como caminho de vida? E em que momento você percebeu, né, que queria formar corredores, né? E não só formar corredores, mas não só treinar, né? Formar pessoas, né? Como que você percebeu? Como que você teve essa jogada assim, imaginou, ou foi tudo orgânico, foi indo e você não estava percebendo? Como que foi o momento que você falou, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir essa linha? Aí não vai ter jeito, vou ter que entregar um pouquinho a nossa idade, porque eu tenho que voltar muito lá atrás mesmo. Porque, assim, a verdade é a corrida que me encontrou, né? E foi de maneira inusitada, porque assim, eu não fui buscar a corrida, né? Na escola eu tinha um problema, eu era tímido, eu era muito, muito tímido. Então, assim, tinha de problema até de postura mesmo, de eu ficar só encolhido no canto lá. Estou falando lá de quinta série, sexta série, então eu tinha dificuldade enorme de convivência com as pessoas, né? E
a corrida, foi através da corrida que eu comecei a me soltar. E como que foi esse encontro? Eu tive um professor na minha vida que conseguiu perceber isso daí. Eu nunca tive, assim, aquela talento para corrida, nunca fui querer bater o olho, nossa, esse corre bem, nunca foi. Até a minha primeira corrida, que o meu professor me chamou, ele era um professor, ele envolvia a escola no esporte, ele conseguia envolver. Então, na corrida, ele pegava e chamava as pessoas, os alunos da sala, para fazer o interclasse. Então, a gente dava 2 voltas no quarteirão da escola. E, cara, eu não sei por que ele me chamou. Eu acho que o fato de eu já ser magrinho, assim, isso aí dá para trabalhar. E me chamou para me correr. E eu fui lá na minha primeira competição na escola, que era o interclasse ali, 2 voltas no quarteirão da escola. E eu já fui para lá, foi uma dificuldade eu chegar até lá, porque eu já estava morrendo de vergonha de estar numa coisa que todo mundo vai estar olhando para mim. Eu tinha vergonha de falar, de responder a chamada na escola, para você ver a minha timidez, como era naquela situação. E vamos lá, né? Chegamos lá na corrida no evento, eu lá quietinho na minha, deu largada, aí o inesperado aconteceu. Aí imagine que lugar que eu fiquei naquela corrida. Tinha 20 atletas naquela corrida, 20 alunos, né? Que lugar que eu fui ficar naquela corrida. Rapaz, não dá nem para chutar, mas não dá. Se eu julgar por hoje, eu falaria assim, não, ele chegou primeiro, né? Mas todo início é sofrido, né? E aí, como que foi? Então, cara, essa minha primeira corrida eu fiquei em penúltimo lugar, 19º lugar. E até perdi, eu até ganhei só de um aluno, eu era bem magrinho, né? E ele era bem gordinho, e quase que ele ganhou de mim ainda. E até dele ele me caçou, né? Assim, quase que eu te peguei, na próxima eu te pego. Nossa, gente, aquilo ali pra mim foi tipo assim... Um conformismo. Mas aquilo pra mim acabou, eu não vou voltar mais aqui. Era essa a minha sensação. E pessoal, né? Cheguei quase morrendo, foi difícil. Mas o professor, ele percebeu isso, ele percebeu que, não, calma aí, vou fazer alguma coisa para ajudar. Porque a escola tinha a equipe de atletismo da escola, e era forte. E eu tinha um primo que fazia parte da equipe. Aí o professor disse, não, vai lá para você acompanhar o seu primo. E foi um momento difícil na minha vida, porque meus pais tinham se separado nessa fase aí. Então eu estava morando lá na casa dos meus avós e junto na casa desse meu primo também, né? Minha tia morava lá também. Então era quase que inusitado eu estar acompanhando, né? Eu estava brincando com ele, na hora do treino eu ia acompanhar esse meu primo. Mas o professor, ele sabia que se ele pedisse para mim fazer alguma coisa, para mim treinar e eu não conseguisse aguentar, eu não ia voltar mais lá. Aí ele é esperto, cara. Ele pegava e falava, queria que eu estivesse lá, mas deixava na minha, de boa, eu não treinava, mas ele pegava e falava assim, Renato, na pista de atletismo, num espaço grande, então no campo, pega aquele cone pra mim, mas pega correndo. Eu ia lá correndo e voltava, pegava o cone. Renato, pega aquilo pra mim. Eu ia e voltava. Terminava o treino, eu não participava do treino ainda, eu só fazia essa ajuda dele, né? Terminava o treino, ele pegava e falava assim, Renato, você tá de bicicleta? Então, deixa essa bicicleta com alguém, você vai correndo comigo. E eu vinha correndo lá da pista de atletismo até minha casa correndo, que ele ia correndo até o outro trabalho dele e passava na avenida perto da minha casa. Então eu ia correndo lá, dava quase 2 quilômetros. E ele ia com toda a paciência, eu parando, andando, caminhando, ele ia. E assim vai, treino passando, e dessa forma ele ia me condicionando, né? Cativou você? Me cativou sem eu perceber. Eu já estava melhorando, aí eu já começava a participar da parte do aquecimento do treino, tudo. Até que ele me chamou para a primeira competição. Ele pediu para mim, foi dessa forma. Ele pegou e falou, Renato, amanhã vai ter um treino aqui, então vem preparado para você treinar na escola. E eu falei assim, bom, um treino normal, vamos lá treinar. Quando cheguei lá, ele tinha meio que parado a escola e pegou
o atleta que estava melhor no momento lá, que acho que na corrida que eu fui há um ano atrás, né, tinha dado um ano já, ele tinha ficado em terceiro, mas naquele momento ele era o melhor da escola. Ele chamou esse atleta e chamou eu e fez eu fazer um desafio com ele, dar essas mesmas 2 voltas na escola. E ele sabia, se eu falasse isso pra mim, eu não ia. Mas é por isso que ele falou assim, Renato, é só um treino, vai lá, o pessoal vai estar lá pra treinar. Quando cheguei lá, dei de cara com esse desafio aí na minha frente. Aí, vamos lá, né? E eu saí, dei a primeira volta, ele ainda um pouco na minha frente. Aí, quando entrou na segunda volta, eu percebi que, nossa, eu acho que eu tenho fôlego para ir um pouco mais à frente, viu? E eu fui, passei ele e terminei na frente dele. Ai, que maravilha. Aí ele falou pra mim, ó, tá vendo? Você tá indo no treino, o pouquinho que você tá fazendo no treino lá, olha como você melhorou, como você condicionou. Aí isso já abriu, já pegou, já pediu o meu RG, era na época, né, fazia as inscrições, quando chamava, pedia o RG do aluno, era pra competição. Nossa, quando eu vi aquilo que eu tinha que levar RG pra minha primeira competição, ali fora, né, da escola. Aí aquilo, eu falei assim, nossa, legal, acho que isso é pra mim. Aí não tinha como, Laércio, depois de tudo isso, de ver esse professor, de ter essa percepção, de, através do esporte, transformar a minha vida, minha timidez já melhorou muito, eu conseguia conviver, conversar com as pessoas normal, antes às vezes até chorava, dependendo de disposição que eu tinha. Nossa, eu não tinha como eu fazer diferente, eu não passar isso para frente. Ele virou uma referência para você e... Pô, fala o nome dele. É o professor Joaquim Nunes. Joaquim Nunes, seu Joaquim Nunes, né? O pessoal vê, ó, Joaquim Nunes, parabéns, ó, você influenciou uma pessoa aí e hoje, né, a sua influência está rendendo muitos frutos. E ele, assim, é um grande treinador de atletismo, hoje já está aposentado, ele corre ainda, faz provas de montanha lá em Ubatuba, Craguá, mas ele teve muitas referências, ele teve campeões paulistas brasileiros na mão dele, assim, e assim, ele cuidava de atletas de alto rendimento ali, né, na parte, né, categorias ali, juvenil, infantil, e ele teve esse olhar para mim, que olhar clínico, que não, às vezes, naquele momento não corria, né, não corria muito, quase nada, ele teve que aos poucos, polindo. Maravilha. Então não tinha como eu fazer outra coisa na vida, a não ser me formar em educação física e passar pelo menos um pouco de tudo aquilo que eu recebi dele. E teve até outros professores também, né? O professor Lula, o professor Roberto também, que me influenciaram muito depois nessa continuidade também no atletismo, né? Então não tinha como ser diferente, eu passando isso para frente. Espetacular. Mas é bom, as referências da gente modificam, influenciam tanta gente que a gente começa a absorver aqueles valores e querer passar para frente, né? Então a gente percebe isso aí, esse olhar, né? Olhar clínico que ela tem de saber, não, ele tem um perfil de corredor, talvez ele não saiba que ele é um corredor, e é um corredor, então bacana esse tipo de olhar para poder descobrir novos talentos, porque senão não teria sentido, você ia chegar, só ia pegar a cara praticamente que já está correndo legal, não, tem que ver o biotipo, o perfil, então, muito bacana. Mas aí, em 20 anos de atletismo, já está 20 anos de atletismo, né? Poxa, mais de 20 pensar anos. nesse que eu comecei, eu estava pensando esses dias, já tá beirando os 30 aí, viu? E o que mais mudou de lá para cá, né, no Brasil? O que, na sua visão, nunca deveria mudar? O que mudou e o que você acha que de lá para cá não deveria mudar? Eu, né, como eu comecei atletismo ali, isso é meados de 97, 98, onde eu tive minha primeira medalha. Então, né, de lá para cá, a gente percebe assim que teve um grande número de corredores, né, um aumento grande de corredores, e principalmente por causa das provas de rua, né. Mas se for para olhar assim um pouco assim na parte de rendimento, alto rendimento, como eu tenho a convivência ali com a Federação Brasileira, alguns treinadores de alto rendimento ali, a gente percebe que caiu um pouco o nível do alto rendimento, assim. Mas eu percebo, né, conversando também com os treinadores que eu conheço, são os amigos meus, faltou um pouco assim, se espalharam um pouco, né? Faltou muito esse grupo de juntar, principalmente o pessoal de alto rendimento, de se juntar mais para treinar. Hoje estão mais em cada treinador está num canto treinando seu atleta,
Antigamente eles faziam muito camping, juntavam os atletas de elite, treinavam junto. Hoje, essa falta de estar junto, de estar treinando com atletas de alto nível, junto na pista no dia a dia, eu acho que fez cair um pouquinho o nível. Mas, pro outro lado também, aumentou o acesso, né? O acesso para a corrida, né? Então, você vê muita gente correndo aí. Eu costumava dizer, lembra que eu falei que tinha vergonha, muita vergonha? Então, eu gostava de correr na pista, porque eu ficava quietinho, fechado ali, dando volta, e isso não tinha problema comigo. Quando era para mim fazer percurso na rua, eu tinha dificuldade, porque, principalmente naquela época ainda, o pessoal, o magrelo correndo, vai sumir. Eu era bem magrelo, tinha muito isso. Então, eu tinha vergonha de correr na rua. Hoje não, hoje a gente vai correr na rua, a gente vai trombando com um monte de gente correndo na rua. Isso é legal de ver. Incentiva o pessoal, porque os menores a estar participando também, né, os mais novos. Então, isso foi uma referência boa esses anos, né, de corrida, de evolução da corrida. E isso foi um grande ganho para a corrida, né? Essa massificação do esporte. Maravilha. Bom, Renato, mais uma perguntinha aqui. A RW teve alunos de todos os níveis. Eu mesmo já conheci muita gente aí, né, com vários paces, com várias diferenças, né, e muitas pessoas que entraram também e que saíram da RW, né. E na sua visão, o que diferencia um aluno que evolui para aquele que começa empolgado, mas acaba desistindo da corrida? Na verdade, assim, né, é questão do comprometimento do aluno com a atividade, né, porque às vezes a pessoa começa na corrida, porque fulano começou, ciclano, tá vendo todo mundo correr? Olha o Instagram, nossa, todo mundo tá correndo. Correr também, né? Aí vai nisso, na empolgação. Tem muita gente que dá certo dessa forma, dá. Só que você tem que ver um outro lado, né? Por que você tá correndo? Calma aí. Não é só o fato de correr, porque a corrida em si, principalmente para quem tá começando, é difícil. O começo, eu falo, pessoal, primeiro mês, segundo mês, até o terceiro mês ali, é difícil. Até a gente começar a ganhar um pouco mais de condicionamento físico, o negócio começar a fluir um pouco mais, é sofrido. Não é fácil. Então, esse pessoal que às vezes entra na corrida porque um tá correndo, tá vendo todo mundo correr, é uma pessoa que às vezes acaba não tendo muita regularidade, começa a sofrer, não aguento e já desiste. Então, agora, se você tem um comprometimento, não, calma aí, por que tô correndo? Calma aí, para melhorar a qualidade de vida, perder peso. Por que eu vou perder peso? Só perder peso? Não, perder peso para mim aumentar a minha longevidade, para mim poder fazer minhas coisas, né, com mais facilidade. Então, tem que ter um propósito maior. A corrida, ela é uma ferramenta para isso. Se você pensar na corrida só, na corrida em si, fica fácil de qualquer obstáculo que tiver pela frente, e a corrida tem muitos obstáculos, a pessoa parar. Então, é um diferencial grande, porque a pessoa, se ela não conseguir ter um comprometimento, ela não tem regularidade. Se ela não tem regularidade, não tem como. Não tem como evoluir. Né? Não tem como evoluir. Não, é verdade. Então ela vai ver pessoas evoluindo e ela ficando, e isso vai criando obstáculos para ela continuar. Entendeu? Então, a impressão que tem pessoas que elas começam a correr pelos outros, né? Influencia, né? E normalmente nas mídias sociais o pessoal não põe derrota, só põe as vitórias, né? Às vezes não explora esse outro lado. E aí influencia, mas, né? Aí quando a pessoa chega lá e vê que tem um baque, né? Então, eu acho importante hoje em dia nos influenciadores é mostrar a dificuldade daquilo e como superar, né? Se for colocar só pódio, o cara vai achar que ele está errado, porque o certo seria aquilo lá. Mas realmente influencia bastante. Se o cara não tiver uma cabeça boa, ele desiste mesmo. Desiste mesmo. Então, fique atento, né, para quem você está, né, às vezes se influenciando, porque às vezes você está pensando que tem que chegar num certo ponto que não precisa, e tem degraus para chegar naquele ponto, né? Às vezes a pessoa já está naquele ponto lá, já está correndo forte, já está em distâncias longas, mas calma aí. E para chegar, e os degraus para chegar até ali? Se pular degrau, o risco de você se machucar e você não continuar é grande. Hoje se fala muito em performance, pace, relógio, planilha, hoje tem muita coisa, né? Muita coisa. Antigamente o cara, até as corridinhas eram no espeto, né? Então já era um negócio diferente. Mudou muito, né?
como você equilibra resultados esportivos com saúde, longevidade e prazer de correr, principalmente para os alunos na minha faixa etária aqui, ó, 40, 50, já estou nos 60. Então, como que você equilibra isso daí, né? Resultado esportivo, saúde, longevidade, como que você trabalha isso? Então, não é fácil de trabalhar porque muitas vezes quando a pessoa já está vendo um certo condicionamento, já está melhorando, já está com uma certa vivência, né, na corrida, ela vai querer evoluir, vai querer ganhar, né, melhorar os seus resultados. Então a gente tem que ir dosando, porque eu tenho que colocar para o aluno que a corrida ela é um esporte que você é contra você mesmo. Então esquece, as pessoas do lado pode servir como referência para você, mas não como objetivo de você, não, vou querer ganhar, vou querer passar, tenho que treinar. Calma aí, procura melhorar, né? Melhorar você, os seus treinos, os seus tempos, né? Porque você melhorando seus tempos, a consequência de você estar evoluindo e estar conquistando pódio, essas coisas, vai ser consequência disso. Então, a partir do momento que você quer, não, preciso buscar, eu quero um troféu, alguma coisa assim, você vai criando, vai distanciando muito desse objetivo. Então, qualquer coisa que acontecer na frente, o risco de lesão, que isso é muito grande, então você dá passos maiores do que a perna, a gente fala, né? O risco de lesão vai ser grande, então, de você se frustrar, né? Então, assim, eu falo, pessoal, é você contra você mesmo. E isso vai irradiando, vai dando consequência de você conseguir conseguir resultado, alcançar distâncias maiores, né? Mas sempre é você contra você. Por mais que você tá numa competição com mais de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas ali na prova, ou quando você tá sozinho no seu treino dia a dia, né? Eu até brinco, pessoal, a conquista nossa do pódio, o troféu, a medalha, mesmo que a gente vai lá, terminou a linha de chegada e vai conquistar a medalha lá, ela é conquistada no treino do dia a dia, né? Na sua rotina, como é que você se faz para você se preparar para aquele treino. Então, eu costumo falar isso com o pessoal. Um passo de cada vez, você tem que se melhorando. Conseguiu correr 30 minutos hoje direto? Beleza. Vamos tentar buscar agora os 35 minutos direto, o pessoal que está começando. E assim vai. Aos pouquinhos está melhorando, aos pouquinhos vai conquistando o seu espaço na corrida. Maravilha. Você trabalhou muitos alunos que começaram do zero, né? Eu comecei do zero, eu lembro perfeitamente como que foi isso daí. O que te marca quando vê alguém que chegou sem base nenhuma, você olhava o cara treinando, não, pelo amor de Deus, temos que consertar isso daí, né? E anos depois torna um corredor consistente, com resultados que, né, não só como corredor, mas você vê que a influência sua afetou na vida dele. Cara, eu brinco, essa aí é a minha grande vitória. É mais, né, porque ainda tô correndo, tô na ativa ainda, mas, né, às vezes, quando eu odeio, eu consigo um troféuzinho, outro lá, mas o meu troféu principalmente é quando eu vejo um aluno que começou ali, que tava com a dificuldade de correr aqueles 30 minutos, que tinha que caminhar bastante para terminar esses 30 minutos aí, né, de treino, e de repente tava correndo seus 5 km, primeiro km, seus 10 km, meia maratona. Então, isso para mim vale mais do que troféu, cara. Ai, que maravilha. Porque é uma coisa que não depende só de mim, depende deles. E eu consegui transmitir para o aluno de maneira que ele consiga fazer, consiga ter disciplina. Se depender só de mim, seria fácil. Eu só colocar o treino, esse é o treino, pronto, você vai fazer. Mas você fazer o aluno ter regularidade no treino, é difícil ter no dia a dia, na correria. A gente sabe que a luta é grande para a gente conseguir treinar. Então, para mim, é uma grande conquista. Nossa, bacana. E você tem um pessoal bacana também que está, inclusive, lá já está treinando em outros locais, que iniciaram aqui no atletismo, e hoje está despontando aí, né? E isso, então, esse é meu objetivo. Por mais que às vezes não está comigo agora, né, ficou um tempo comigo, mas eu vejo que a pessoa ainda está treinando, que eu consegui passar para a pessoa a importância do esporte, a importância da corrida na vida dela. E ele, né, tá dando continuidade. Isso para mim é uma vitória. Esse é o objetivo. Olhando para trás, existe algum erro como treinador que você hoje enxerga com mais clareza e que acabou se tornando um profissional melhor?
Então, na verdade, assim, o treinamento, né, a metodologia do treinamento, o treinamento esportivo em si, ele é um jogo de erros e acertos, né? Então a gente vai lá, é com a experiência, é com o feeling do treinador que a gente vai administrando isso, né? Vendo os erros e corrigindo, e a vivência, né? E até o fato da gente estar correndo, praticando também, né? Então a gente consegue ter uma percepção, até uma visão diferente do treinamento. Então, assim, são muitos erros, mas a gente vai lutando para acertar. E nesses erros, assim, talvez nessa questão mesmo até de disciplina, eu consegui olhar para cada aluno e observar, tentar extrair o que ele quer com a corrida, do perfil da pessoa. De eu ver assim, um aluno, às vezes, você vê que está iniciando, está com muita dificuldade, eu não posso estar cobrando muito dele. Ou o aluno também, ele está ali para fazer um treino mais para qualidade de vida. Ele não está querendo participar de prova, não está querendo um troféu, medalha. Então, eu tenho que ter o meu olhar como treinador para essa forma. Às vezes, antes eu dava uma misturada. Às vezes, o aluno não estava querendo muito aprendimento, às vezes ele dava uma forçada a mais. Isso deixava o aluno mais, né, propício a não continuar. E eu também vejo alunos também que ele precisa ter desafio. Ele precisa ter, não, eu quero buscar, eu quero alcançar a distância ali, eu quero melhorar meu tempo, eu quero quanto medalha. Então, você tem uma maneira diferente de se trabalhar para esse aluno. Então, com a experiência, com o feeling do dia a dia, eu consegui perceber isso. Que eu tenho que olhar o perfil de cada pessoa, de cada aluno, de cada atleta, qual que é o objetivo dele, o que ele quer com a corrida, para ele conseguir manter ele correndo, motivado no que ele precisa. Maravilha. Oh, eu iniciei com você, né, na rua, e hoje eu estou na montanha, então sim, já estou com o canal aí, Laércio na Montanha. Sim. E o mundo trail, ele tem as características específicas dele, né? E o treinamento de rua, de corrida de rua, de atletismo, realmente, tem outro. O que você acha que o mundo trail pode aproveitar do pessoal da rua e o que o pessoal do asfalto, né, da rua, pode trazer do mundo trail, que dê essa troca, mais experiência? O que você acha disso aí? Né, esse fato de corridas de montanha, corrida de rua, de asfalto, eu acho que eles são muito ligados, né? Eles precisam estar muito ligados, até na questão de você mesmo, né, Léo? Você começou no asfalto, começou nas provas de rua, foi evoluindo e foi aumentando ali as distâncias, né, as dificuldades da prova em provas de montanha. Então, você teve uma base ali na rua para conseguir fazer. Então, uma coisa ligada à outra. Uhum. E até os corredores de rua hoje, eles precisam estar vivenciando um pouco mais as provas de montanha, as provas de subida, né? Treinos, na verdade, nem tanto a prova, mas o treino, porque eu costumo fazer com o pessoal um período de base, um período que o pessoal não está competindo, né? Geralmente é dezembro, janeiro, fevereiro, fazer um período de base. E eu coloco subida, montanha, o pessoal conseguir correr em trajetos de estrada de terra é melhor, porque a gente precisa ganhar força para lá na frente a gente fazer um período de transição e começar a ganhar velocidade. Então, quer dizer, as provas de montanha, os treinos de montanha tem que estar dentro do planejamento do atleta de asfalto. No mesmo caso também, o pessoal que está mais ali ligado à montanha, a gente precisa estar fazendo muitos treinos no asfalto, porque tem características dos treinos que a gente consegue, da nossa capacidade, que só na rua a gente consegue fazer, que é os intervalados. Como é que vai fazer intervalado num lugar muito subida, muita descida? Você tem que estar num lugar mais plano para fazer intervalado, porque aí precisa ter controle de ritmo, controle de intervalo, que conta muito o controle de intervalo. E você fazendo um treinamento intervalado na rua, depois você vai transferir isso para a montanha, você consegue, por exemplo, intervalado na rua, fazendo ali de 1 km, seja qual for a distância ali, intervalado, tendo o seu intervalinho ali e iniciando de novo. Quando você vai transferir isso para uma prova de montanha, você sai de uma subida, você consegue se recuperar muito rápido, né, de maneira melhor para você continuar no seu ritmo. Porque se você não tiver esse treino intervalado na rua, você termina a subida, porque qualquer subida, seja iniciante, seja corredor mais avançado, vai ser desgastante. O que vai contar muito saiu da subida, né, vai ser um trecho de descida ou um trecho plano, como é que vai ser a sua recuperação para você entrar no ritmo de novo? Uhum. Então, esse treino intervalado
precisa estar nos treinos dos corredores de montanha, e os treinos de montanha, os treinos de subida, né, e estrada de terra, tem que estar no treino dos corredores de rua, porque você precisa ter força também para aguentar os treinos de tiro lá na frente. Se você chegar só saindo fazendo treino de tiro e adoidado, o risco de lesão vai aumentar muito. A gente faz um trabalho de base, principalmente o trabalho de base, subir no morro, tiro em rampa, estrada de terra com sobes e desce, justamente para a gente, quando fazer o período de transição, entrar no período específico, a gente ter capacidade para aguentar os treinos específicos. Então, uma coisa é ligada à outra. Renato, agora uma parte mais pessoal, vida pessoal. Você é casado, tem filhos, 2 meninos, né? E o que o esporte traz para ele? Qual o valor como que você acha que vai ser a educação deles? Como que vai ser a formação deles com essa base que você tem hoje aí, né? O que você acha que o seu filho vai aprender com o esporte e que, logicamente, você vai transmitir isso para ele? Como você projeta sua família, inclusive, né? Mais para frente, com você no esporte? Então, é uma parte delicada da gente que treina, né? A gente faz treinamento de corrida, os treinamentos do dia a dia, né? Porque a gente vai ter que dedicar um tempo nosso, e às vezes é um tempo até, né, considerado, para a prática do esporte, né? Então, é um tempo que você poderia estar ali com a família, né? Às vezes é um tempo que você sai do trabalho, em vez de ir para casa, você vai sair para treinar, e só depois você vai para casa. E assim, o esporte é uma ferramenta que eles têm que olhar, né? Seus filhos, sua esposa, seu marido, tem que olhar para o esporte, né? E sentir aquilo que tá dando benefícios para a família. Então a gente precisa dosar na questão de organização, a gente precisa ter organizado até na questão da família, principalmente se a gente está envolvido e eles não, porque senão a gente pode criar até um ranço do esporte, porque às vezes no final de semana que você, né, estaria com seus filhos, você está lá indo correr, indo numa prova, indo fazer um treino longão, né? Principalmente o pessoal que faz provas de longa distância, não é fácil. Então a gente precisa estar dosando muito isso daí. A gente precisa encaixar na nossa rotina, no dia a dia, a nossa convivência com a família. E de maneira também trazer eles para o esporte, já vai para uma prova, convida eles, depois da prova vai fazer um outro passeio também, porque se eles não estão participando da prova, isso é bom para a gente, né? A gente está na prova lá, porque a gente quer participar, tudo, mas às vezes para eles nem é tanto assim, né? Tá acordando cedo, saindo, se arrumando, correndo para poder ir numa prova. Então a gente precisa ter um olhar, né? E com a vivência, né? Com a experiência que a gente vai adquirindo, né? Até observando os alunos também, né? A gente vai observando que a gente precisa criar alternativas, meios para a gente aproximar eles da corrida dessa forma. Criando, vai fazer um passeio de uma prova em algum lugar, já cria um passeio dentro dessa prova, aí vai viajar, já pega o hotel, já faz um passeio, já faz uma prova com um ponto turístico para a gente poder aproveitar com a família. Aí é a maneira mais fácil de envolver eles, de trazer eles para os esportes também, né? Porque eles vão olhar para o esporte e dizer, nossa, que legal, ele vai ter experiência boa. Aquele esporte, a corrida, me trouxe experiências boas com meu pai, com a minha mãe. Ou se você não fizer isso, ele vai falar assim, nossa, meu pai foi correr, podia ter ficado comigo, podia ter ido passear comigo, não foi numa festa, numa família familiar, porque ele foi dormir cedo, porque tinha uma prova no dia anterior. Então, quer dizer, a gente precisa ficar atento a isso daí e usar isso como ferramenta para trazer eles, para aproximar, porque eles vão ver aquilo ali sendo bom para eles vão começar a praticar aos poucos também. E a gente vai trazendo, envolvendo, e é isso que eu quero com meus filhos, né? Fazer com que a corrida, eles olhem na frente, nossa, meu pai corria e ele conseguia, né, organizar, conseguia estar junto comigo, levava para a corrida, tinha experiências boas na corrida. Isso vai fazer com que eles correm, né, vão treinar também, vão participar dos treinos. Maravilha. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí também. Você tem 2, né? 2 meninos, né? 2 meninos. E fala aí como que são os seus meninos, a personalidade de cada um? Igual, diferente? Como que é? Então, é muito diferente, já tá começando a perceber, né? Eu tenho um de 8 anos e um de 2 anos. Então, assim, de 2 anos já começa a perceber que é uma outra personalidade diferente mesmo, bem diferente do outro, né? E assim,
O meu maior, ele já estava uma época empolgado com corrida, agora ele está tendo vivência ali com outros esportes, com futebol, né? Os meninos, principalmente, ficam muito ligados ao futebol. E é legal a gente deixa eles fazerem o que eles quiserem, deixa fazer, aos pouquinhos vai colocando a corrida, porque a corrida vai ajudar também qualquer outra modalidade que ele for escolher praticar, né? Então, assim, deixa eles vivenciando isso daí. O pequenininho ali, você já vê ele lá, ele quer correr, ele vê eu correndo, ele vê eu chegando da corrida, ele pega e já começa a correr, começa a correr pela sala. Você já vê que ele tá tendo uma experiência legal, ele tá vendo a gente correr. Quando eu chego com alguma medalha, eu já chego, já coloco nele, já fico o dia inteiro com a medalha. Então, assim, a gente tem que estar colocando aos pouquinhos as atividades físicas, a corrida na vida dele dessa forma. Maravilha. Renato, eu já passei pela RW, né? Muitas pessoas passaram, né? E nesse conjunto de pessoas, tem pessoas que se desenvolveram muito bem em resultados, performance, né? Uhum. E tem pessoas que você vê que se formaram, fugiram um pouco daquilo, mas que levaram alguma coisa do esporte, né? Eu lembro que tem um empresário que falou que quando o cara fala para ele que é um maratonista, por exemplo, ele fala, não, esse cara já entrou com uma nota alta na empresa. Eu sei que ele não vai desistir fácil, né? Então, qual é o legado que você quer deixar? Atletas mais rápidos ou pessoas, formação do caráter? Então, tudo é fases, né? Então, a gente precisa estar observando as fases de cada atleta, mas o principal é o caráter, é ele ter o espírito esportivo, né? Porque o esporte também, além de estar cuidando da gente, do nosso conhecimento físico, a gente tem toda a questão de regras para seguir. Então, ter toda essa disciplina de treinamento. Então, tudo isso daí a gente consegue trazer para a vida da gente, né? Esse fato que você falou, eu tive alunos que conseguiu subir de cargo porque ele era atleta, porque o chefe falou assim, pô, como você disse mesmo, você maratonista até outra maratonista, a disciplina que você precisa ter para praticar esse esporte, você trazendo isso para o trabalho, a gente vai conseguir render muito, e ele ganhou a promoção por causa disso. Isso foi a chave, a diferencial. E é exatamente isso, você ter rotina, ter disciplina, regularidade. No esporte, a gente consegue trazer isso no nosso trabalho, com a nossa convivência com a família. Então, esse é o principal legado que eu preciso deixar para os atletas. E a gente está correndo, cuidando da nossa saúde, mas a gente tem que pensar que a gente está cuidando da nossa saúde para poder cuidar dos outros. A gente tem mais longevidade para poder cuidar do próximo. Então, eu tenho essa visão com a corrida. Por isso que eu persisto, continuo treinando. Por mais que a nossa carga horária de trabalho, puxado, tudo, mas eu tento lá me organizar para continuar firme treinando, porque eu sei que eu estando bem, eu consigo cuidar também das pessoas que eu amo melhor, né? Então, isso é um legado que eu quero deixar para as pessoas. Fique bem para você cuidar de quem você quer bem. Maravilha. Renato, para quem está começando agora, tá? Ou para quem até também para quem já corre há anos, né? Ou às vezes está até desmotivado, tá correndo há muito tempo, começa a ter aquela desmotivação. Que conselho você daria hoje, com toda a experiência que você tem para essas pessoas? A gente tem que olhar para a corrida, já tinha falado, olhar uma visão além da corrida. Ela é uma ferramenta. Você tem que olhar para ela como você vai melhorar seu condicionamento por um bem maior. A corrida tem que ser ferramenta. Então, por mais que você tenha dificuldade, o pessoal que está começando agora, que às vezes não faz nenhuma atividade física, está começando do zero, está dificuldade até de correr seus primeiros 2 minutos de corrida, persiste, vai aos pouquinhos, vai devagar. Importante, Lércio, eu falo pessoal, a gente só vai conseguir superar os nossos limites quando a gente consegue respeitar eles. Então, respeite o limite. Começou a ficar fadigado, ofegante, caminha um pouco, depois volta a correr de novo. Não tem problema, não fique querendo sempre, corri 1 quilômetro hoje, amanhã acho que eu consigo 2, consigo 3. Vai aos pouquinhos, né? Não pular degraus, né? Não dar o passo maior que a perna. Então, assim,
respeite os seus limites, que respeitando os limites você consegue superar eles. Quando você vai ver, você vai superar eles, às vezes questão de distância, questão de tempo, a gente vai conseguir superar. E o pessoal que já está ali muito tempo correndo, às vezes deu aquela, né, desmotivada, tudo, tem que procurar objetivos. Até é legal a pessoa ter, as provas estão aí para isso, né? Por isso que é a prova, não é prova, né, de corrida, para provar você em alguma coisa, para você motivar para você treinar para ela. Então, vai lá, vê uma prova aí que não seja muito fora do seu condicionamento atual, se inscreve, faz inscrição e começa lá. É legal sempre ter ali 2, 3 meses de preparação para a prova e vai lá, foca nela, começa a treinar para ela. Por mais que a gente não consegue treinar a semana toda, tem treino que vai sair legal, tem treino que não vai sair tão legal, mas o importante é ter regularidade. Pelo menos 3 vezes na semana ali, pelo menos encaixando 3 vezes na semana, você já consegue já ter um ganho de rendimento e conseguir alcançar seus objetivos. Maravilha. Você é um empresário, né? É uma empresa de corrida, né? Tem a RW. Como que é gerir isso? Porque a gente vê o treinador tá ali treinando, tal, mas tem toda uma logística para fazer essas coisas, né? A empresa, no geral, a gente tem que encaixar isso com a família. Como que é o Renato empresário? Como que ele vê o mundo da corrida hoje? É uma coisa assim que a gente, no começo lá, né, a gente pensava só em dar treinamento, né? É quando você começa a se envolver mais, o negócio começa a ficar grande, começa ali, você formalizar a sua empresa, tudo, aí você vê que o negócio é mais embaixo, porque a burocracia é muito grande, né? Então, para você gerir tudo isso, não é fácil, acaba consumindo muito tempo, que eu queria estar ali mais ali, próximo do aluno, mais ali focado ali nas planilhas, na montagem de treinamento dos alunos, e você percebe que tem muitas outras coisas que você precisa fazer e acaba consumindo muito seu tempo. Não é fácil, não. Eu falo para vocês, é mais fácil. Hoje eu tô correndo, mas a época que eu corria, que eu não tinha essa preocupação, era muito mais fácil. Agora, a preocupação de estar gerindo a empresa, tocando a empresa, né, que agora, além da RW, da assessoria de corrida, tem a base do treinamento funcional, né? Hoje ainda estou à frente da associação como presidente de atletismo, quer dizer, tem mais uma parte burocrática, além do treinamento dos atletas do atletismo, que é jovens e adolescentes, tem que dosar isso aí também, não é fácil não. Então é como se tivesse assim, uma parte social até junto, né? O empresário, tem a empresa, tal, faz o treinamento, é o treinador, e tem uma outra parte ainda que você falou que está envolvido? Isso, eu sou presidente da Associação Jacarense de Atletismo, que é um trabalho que a gente disponibiliza para os atletas, para os jovens e adolescentes, treinamento de atletismo, né, de corrida, saltar, lançar, tudo o que envolve o atletismo aí, a gente é uma equipe federada, né, representa a cidade, então assim, é aquilo que eu falei lá no começo, né, aquilo que eu recebi lá atrás, esse daí é a minha ferramenta que eu uso para passar para eles. Do mesmo jeito que eu comecei lá atrás também, que hoje, com a RW, eu passo para os atletas mais experientes, os atletas mais velhos, eu faço isso também com os atletas mais novos, né, os jovens, adolescentes também, que estão começando a vivenciar o esporte. A RW, bom, foi a primeira assessoria, eu iniciei na RW. Como que tá hoje a RW do que era antes e para hoje? Porque hoje a gente está aqui, você tem um estúdio, né? Tem um fortalecimento, como que mudou isso aí? O que mudou? Antes era só rua, se eu não me engano, era só rua, alguma coisa só de rua, já não tinha muita coisa fora dali. Acho que a sua preocupação era o treino de meio de semana, a planilha estava mais sossegadinha. Hoje você tem um estúdio aqui também, né? Então, como que está isso para você? Como que foi essa mudança aí? Foi uma mudança, assim, boa, né? Porque agora a gente tem uma base, tem um ponto fixo agora para a gente se encontrar. E a gente vinha de um período, até o pós-pandemia, né? Que muitos alunos ficou online. A maioria dos alunos da RW hoje são online. O pessoal que treina com planilha, eu mando, né? Planilha Express era fazendo. E agora, o fato de a gente ter uma base, um ponto de encontro, por mais que eles não estão vindo aqui no treino fixo, né, que é terça e quinta, que é o treino presencial de corrida,
mas eles vêm aqui, passam aqui, tomam água, trocam uma ideia, tiram uma dúvida. Então, eu passo aqui, eu tomo água aqui, depois do meu treino, eu faço questão de passar aqui, bater um papo e tomar uma água. Então, e o objetivo da base foi isso mesmo, para pessoas que não conseguem treinar no treino fixo, mas além do treino funcional, do treino de fortalecimento que a gente faz, que é específico ali para corrida, a gente tem esse ponto de encontro, o pessoal passar ali, tomar água, tomar um café, às vezes deixar o carro aqui, sair para correr, tirar uma dúvida. Então, cara, foi uma mudança, não foi fácil, porque né, você montar um ponto, todo mundo sabe, pessoal que mexe com empreendimentos, que vai ter que alugar um espaço, ter um local para fazer seu trabalho, não é fácil, mas assim, foi muito válido, está sendo muito válido, já está fazendo um ano, né? E está sendo muito válido porque virou esse ponto de encontro do pessoal da corrida, tem o pessoal de bike, às vezes passa também aqui, toma água, então é legal essa convivência. A ideia é essa mesmo, é trazer o pessoal para estar junto, estar próximo, tirando dúvida, batendo papo, não ficar só no treino, né? Porque antes tinha um treino, fazia o treino e o pessoal já saía embora. Agora a gente tem um espaço para a gente ficar para acolher, então a gente termina o treino, fica batendo papo, trocando uma ideia. Isso que é o legal da corrida. Isso aí faz toda a diferença, porque às vezes você vai fazer um treino, você chega num lugar e nenhum banheiro não tem uma água, você faz o treino numa praça, o negócio fica mais complicado. Aqui não, aqui você chega, você vai ter sanitários, você vai ter água, vai ter o pessoal para bater papo, se chover aí você já vai estar no local coberto, então tem toda essa comodidade. Mas eu sempre vejo em você, vejo você treinando os adolescentes, né? Você tem uma turma boa de adolescentes. Então, como que é? Você tem um projeto com essa rapaziada e você tem o outro aqui que é mais para assessoria mesmo de corrida, o pessoal quer aprender independente, mas você visualiza muito aquele início, né? Então, como eu vim, né? Eu vim ali do atletismo, daquela vivência do atletismo, de estar na pista de atletismo. E o ambiente que me fez, né? Me acolheu bem, né? Então, você tá ali, mesmo você não estando treinando, mas você tá ali vivenciando com outros atletas de outras provas também, né? Que fazem salto e distância, arremesso de peso. Então, assim, você tá ali num grupo, né? Por mais que é um esporte individual, mas você tá aquele grupo ali, eu sei que é acolhedor, que transforma vidas aquilo ali. Então, não tinha como eu não fazer isso para os jovens, né? Então, a gente formamos uma associação e estamos desenvolvendo esse trabalho com jovens e adolescentes aqui da cidade. E assim, já temos muitos frutos, atletas que estão treinando no centro de excelência, atletas que já participou, começou do zero ali comigo, naquele mesmo esqueminha ali, que não tinha muita assim, né, predisposição para ser muito talentoso, mas treinando regularzinho, estando um grupo ali para ele estar participando, treinando ali, e já está na seleção brasileira de atletismo. Então, assim, é uma alegria muito grande. Eu falo que ali é o combustível, né, para mim continuar em frente, a motivação, né, de eu ver um jovem ali, às vezes com até dificuldade que eu tinha também antes também, de convivência, timidez, então tá ali, já tá se soltando mais, tá participando mais, e é lógico que quando eu vejo uma pessoa, um jovem, um adolescente dessa forma aí, eu tenho até um olhar, né, que eu lembro do meu passado. Então a gente faz um trabalho com eles, para eles estarem inserindo no grupo, né. Então isso para mim conta muito, uma coisa que eu quero continuar até onde Deus permitir. Acredita nele antes dele mesmo acreditar nele, né? Tem que mostrar para ele que ele é competente com aquilo. E eu tenho visto realmente, você está com um pessoal bacana aí, mas não é fácil, cara, no nosso país, por causa da burocracia, a falta de incentivo ao esporte, né? As coisas ficam muito, muito, muito difíceis. Você tem algum acordo com alguém, apoio de entidades? Como que é para te ajudar a manter isso? É uma coisa trabalhosa, né? E você tem né? Você está ali na frente de uma equipe de atletismo que, né, envolve Federação Paulista, participação de competições, assim, você precisa ter uma estrutura, né? E foi através da associação que a gente conseguiu essas ferramentas, porque a gente consegue parcerias. Hoje estamos em parceria com a Prefeitura, parceria com a Federação Brasileira de Atletismo, então a gente consegue recursos para estar disponibilizando gratuitamente para os atletas jovens, adolescentes estar participando. E sem o órgão público estar ajudando, seria muito difícil. Muito difícil. A gente consegue, até o objetivo da associação, né, era
ter um trabalho contínuo, né? Fazer maneira de ter um trabalho contínuo, porque lá atrás, quando eu comecei a correr, comecei a desenvolver, comecei a ficar melhor, participar das provas, até né, ganhando provas, chegou um certo momento que acabou o atletismo na cidade. Eu tive que eu ia treinar no estádio, não tinha mais equipe, o treinador foi dispensado, tudo, e eu ia treinar, mesmo assim, eu ia treinar sozinho lá na pista, né? Como eu falei, eu gostava de treinar na pista, ia lá sozinho na pista e fiquei quase um ano treinando assim. Mas aí começaram naquela pista de atletismo, começaram a montar o estádio, né? De atletismo aqui da cidade, o estádio de futebol da cidade. E até eu me deparar lá que o portão estava fechado, trancado, eu não podia mais entrar na prova. Nesse momento aí foi onde eu parei, eu dei uma boa parada na corrida, no atletismo, porque não tinha nem onde mais treinar. E aquele portão fechado, aquela cena lá de eu chegar lá, o portão tá trancado, eu não podia mais treinar. Eu pensei, puxa, eu não vou deixar isso acontecer mais com ninguém não. Você iniciou, você passou por tudo isso aí que você está comentando, né? Você chegou a um ponto, ao nosso presente hoje. Como que você projeta aqui a RW? Como que você projeta o atletismo no conceito geral daqui a uns 10 anos? Então, a ideia, né, é ser um trabalho um pouco mais sólido, né? Eu ter mais pessoas trabalhando comigo, da RW, porque a gente precisa, não tem jeito. Demanda, conforme vai aumentando o número de alunos, você precisa ter mais pessoas envolvidas, ter apoio. Então, a ideia mesmo da base, né, tá agora com a base RW, é estruturar mais, é ter um ponto ali para a gente ter um administrativo, ter uma pessoa para cuidar do financeiro e deixar eu mais focado na parte do treinamento, que é essa a ideia. Então, estruturar mais a empresa para, nessa forma, continuar desenvolvendo um trabalho para ter mais continuidade, para conseguir, né, por mais que a gente tenta colher da melhor forma possível a pessoa, mas a gente sabe que a gente pode sempre melhorar. Então, a ideia é essa, a ideia é estruturar mais a RW para poder oferecer para os alunos, os novos alunos, os alunos que já estão comigo, um ambiente que a gente seja mais presente na vida deles, no treinamento deles. Bacana. Renato, você tem alguma... Eu queria que você fizesse assim... Você tem algumas considerações, tem algumas coisas para falar, porque nós já estamos aqui quase no nosso finalzinho de entrevista, e eu queria que você deixasse para você poder comentar ou falar alguma coisa com relação a tudo que nós conversamos, com relação a alguma coisa que você acha que é importante pontuar. Para tudo a gente precisa ter uma base, né? Então, a gente tem que ter ali nossa atividade física, o fato de a gente estar indo, seja correr, seja numa academia, qualquer atividade física que seja que a gente for fazer, a gente tem que ter um propósito maior. E a família da gente às vezes, né, muitas vezes, é o nosso propósito. Então, tem que ser uma maneira de fazer atividade física, de cuidar da gente, uma maneira que a gente consiga envolver elas e não afastar elas de atividade física. Então, assim, e para família, para tudo estar rodando certo, a gente precisa ter uma base que está focado em algo maior. Para onde a gente vai, para onde a gente quer chegar. Então, eu costumo sempre passar, né, na minha vivência mesmo, às vezes a gente não falando, mas a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar e colocando as coisas no seu lugar. Como que é a parte religiosa para você? Como que você vê, o Renato, a formação e esse conjunto de parte religiosa? Eu lembro de você, sempre vai à missa, tem todo um envolvimento, sempre tem aquela palavra mais tranquila, né? Como que é essa influência para você como pessoa e até para a assessoria no geral? Cara, hoje é meu motivo de viver, tá? Eu sei que eu tô aqui, que nós estamos aqui de passagem, então eu preciso estar com a minha vivência, com o meu dia a dia, transmitir isso para as pessoas. Às vezes nem falando, mas a pessoa estando vivenciando. Então, assim, eu preciso mostrar que a nossa chegada não é a linha de chegada de uma prova. A nossa chegada é o céu. A gente tem que buscar alguma coisa maior. E hoje eu busco chegar até o céu. E eu tenho que chegar nesse céu não sozinho. Quanto mais pessoas estarem comigo, eu tenho que
arrastar junto comigo aí. Então, é o motivo de tudo, da família, dos meus alunos, do meu trabalho. A partir do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, essa é a minha motivação. Como eu vou fazer as pessoas estarem trilhando um caminho, né, que é o caminho ali de chegar até Deus. E no meu dia a dia, eu procuro assim, eu não sou muito de falar, mas é do agir, do dia a dia, né? Então a pessoa precisa olhar para mim e, igual você falou, né, observar que, nossa, é uma pessoa de Deus. Quando eu tiver dificuldade, o que eu vou buscar? Às vezes a pessoa vem, muitos alunos vêm comigo, até mim, né, pedindo algum conselho, alguma dica. A gente vai, né, eu não sou muito bom para isso, mas a gente vai direcionando, né, colocando para mim, ó, cara, vamos isso daí, porque às vezes passa por tanta turbulência na vida que se não tiver alguma coisa para pegar, uma coisa além daqui da Terra, uma coisa mais forte que é Deus, a gente cai. Cai e cai fácil. Então, assim, o motivo hoje, eu brinco até pro pessoal, com meus filhos em casa lá, se algum momento eu não estar aqui, né, eu voltar para eles têm que saber para onde eu tô buscando tá indo. Você pergunta pro meu filho lá, o maior, ele já tem a missão dele para ensinar o menor. Se eu não estiver mais aqui, ele tem que saber, pai, onde que você vai estar? Está no céu. Qual o caminho que ele faz para chegar, para me encontrar de novo? Seguir o caminho que é Jesus. Maravilha. Então, assim, eu procuro passar isso para meus filhos e de forma direta vai transbordando isso para os alunos também, para as pessoas, para os amigos, né, que estão no meu dia a dia, né. Então, é uma coisa que eu não deixo faltar na minha família, é mostrar para eles que a referência, o principal de tudo, o motivo do nosso existir é Deus. Maravilha. Renato, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você, batendo esse papo, porque eu comecei aqui. Eu comecei com a RW, era lá no Parque da Cidade, já faz um bom tempo. E a minha formação como atleta, eu sempre comento do Renato. Assim, olha, eu não continuei nas pistas, né? Eu fui para a montanha, mas o aprendizado está ali, a base está ali. Então, a determinação que a gente começa a ter com base no que nós aprendemos anteriormente e me projeta para ter novos desafios. Então, eu sempre comento, você quer começar na corrida, quer iniciar? Professor Renato, eu sempre comento isso daí. E eu acho bacana também, porque não é só uma questão esportiva, às vezes é questão pessoal também, né? Eu acho muito bacana isso. Então, muito obrigado, Renato, suas considerações finais. Manda um recado aí para os corredores de rua, para os corredores de montanha. Bom, Lércio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, e porque eu me alegro muito de estar vendo, né? Mas não tá aqui comigo hoje, mas você tá vendo você correndo, eu tô vendo você treinando. Isso daí já é um prêmio para mim, de você estar tendo continuidade no esporte, que a gente começou junto lá atrás. Então é um prazer enorme estar conversando com você e estar aí com você, se encontrando nas pistas, né, nas ruas, nos treinos, no dia a dia. E assim, falar pro pessoal que se você quer começar a correr, vai lá caminhando, começa caminhando, alternando com corrida, aos pouquinhos, mas vai de leve, respeitando seus limites, mas não desista, que a gente precisa ter regularidade. O segredo é regularidade. Então, tendo regularidade, você vai melhorando, vai condicionando. E, lógico, se quiser ajuda, nós estamos aqui também para ajudar vocês, né? RW aqui, só entrar no meio de contato no Instagram, WhatsApp, usei um site também para entrar em contato com a gente e fica à vontade aí. Precisamos, estamos à ordem para poder facilitar, porque dá para correr sozinho, Lércio, dá, lógico que dá. Quantas pessoas aí que tá correndo aí, e até bem, que começou sozinha, não teve auxílio de nada, mas se você precisar de um auxílio, precisar encurtar o caminho, nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Muito obrigado. Bom, então terminando a nossa entrevista aqui. Muito obrigado a vocês aí, Mas é o seguinte, valorize o nosso trabalho. Então, se inscreva no canal, dá o like, aperta lá o sininho para receber notificação, dá um joinha também, põe um joinha lá pra gente lá.
e vai facilitar a nossa vida. Muito obrigado. Falou, tchau, tchau.